Imagina ser colocada para fora da casa que você construiu com as próprias mãos, pelo seu próprio filho. 2 anos depois, ele bate na porta de um abrigo, sem rumo, sem teto, sem esperança. E é acolhido por alguém que ele achava que tinha jogado fora. Mas o que ele não sabia é que essa mulher era a própria mãe dele. Essa é a história real da Dona Clara, a mulher que perdoou quando todos esperavam vingança. É sobre uma fé que não faz alarde, uma força que ninguém enxerga e um amor que não cabe em filme. Fica comigo até o final, porque você vai entender como um coração partido pode mudar tudo. Se essa história te tocar, se inscreve no canal A Vida Gira Histórias. Deixa teu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Agora me conta, você já teve que perdoar alguém que te virou as costas? Deixa tua história nos comentários, porque essa jornada vai mexer contigo. Dona Clara segurava a alça gasta da mala dela, parada na calçada, enquanto o som da tranca da porta batia como um soco no peito. Aos 72 anos, ela sentia cada ruga pesar, não pela idade, mas pelo olhar gelado do filho, Felipe, que ficou na entrada, de braços cruzados. A nora Marina observava de canto, com um sorriso que doía mais que qualquer palavra. "Por que não avisou que perdeu o emprego?", disse Felipe, com a voz cortante, como quem já tinha decidido o veredito. Dona Clara engoliu o nó na garganta, aquele que vem quando quem você ama te chama de peso. Ela não respondeu, não se defendeu. Pegou a mala e caminhou, o som das rodinhas misturando-se ao eco de memórias. O primeiro choro do filho nos braços, o uniforme escolar passado com cuidado, a sopa feita com o último trocado. Tudo isso agora parecia apagado. Naquela bolsa surrada, tinha algo que ia mudar não só a vida dela, mas a de dezenas de pessoas que ela ainda nem conhecia. Mas ninguém imaginava que aquela mulher que saía em silêncio carregava em segredo o poder de transformar o destino de muitos. Para um segundo, imagina ser a pessoa que abriu mão de tudo por alguém, que trabalhou até o corpo doer para dar um futuro para o filho e agora ouvir que não tem mais lugar. O que você faria? Guardaria a raiva como uma chama que não apaga? Dona Clara não fez isso. Ela parou num ponto de ônibus velho, sentou no banco, o vento frio cortando a pele, e ficou olhando os carros passarem. Não porque estava perdida, mas porque precisava sentir o chão de novo, lembrar quem ela era. E aqui vai uma coisa que ela ensina. Quando o mundo te bota para fora, é no silêncio que você encontra o que ninguém pode roubar. O que Felipe não sabia, o que ninguém imaginava, era que Dona Clara não tinha sido mandada embora. Ela escolheu parar. As costas dela, marcadas por anos carregando caixas pesadas na igreja, onde fazia uns bicos, não aguentavam mais. O médico foi claro. Se continuar, você vai se machucar para sempre. Então, ela se afastou, sem fazer alarde, sem contar para ninguém. Sempre viveu com pouco, sabia se virar, mas nunca pensou que essa escolha ia custar todo o resto. A casa onde Felipe morava era dela, quitada com décadas de suor, passada para o nome dele porque ele jurou que ia cuidar dela até o fim. E se você passasse a vida inteira construindo algo para ser jogado fora por quem você mais amava, mas acha que Dona Clara desistiu, espera até ouvir o que ela fez em silêncio. Agora segura a respiração, porque aqui vem algo que ninguém esperava. Dona Clara guardava um segredo, não por orgulho, mas por instinto. Quando o marido dela morreu num acidente, há mais de 30 anos, ele deixou uma indenização pequena e um pedaço de papel que todo mundo ignorou. A escritura de um terreno no interior, herança de um parente esquecido. Era só mato, sem água, sem estrada. Todo mundo disse para vender. Ela guardou. Ano após ano, juntava cada centavo para pagar os impostos, mesmo quando isso significava passar aperto. Por quê? Porque ela acreditava no que ninguém via. No último outono, um cara de terno apareceu. Uma empresa queria o terreno para um projeto de energia limpa. A oferta? Um valor que fez Dona Clara segurar a cadeira, 1,4 milhão de reais. Mas o que ela fez com esse dinheiro, ninguém poderia prever, nem você. Sente isso por um instante. Já pensou no que você carrega escondido? Não é dinheiro, é aquela força que ninguém vê, aquela fé que te faz seguir mesmo quando tudo desaba.
Dona Clara não usou esse dinheiro para se exibir. Pediu sigilo, transferiu tudo para um fundo discreto e continuou sendo a Dona Clara de avental simples, com uma bolsa que parecia vazia. Mas ali, naquela bolsa, naquela manhã na calçada, tinha um cartão e um talão que escondiam um futuro. Ela passou a noite num abrigo para mulheres, não porque precisava, mas porque queria estar perto de quem sabia o que é ser invisível. Dividiu o pão, ouviu histórias, deu sorrisos onde faltavam. No dia seguinte, comprou uma casa caindo aos pedaços na beira da cidade. Telhado furado, paredes tortas, mato engolindo tudo. Pagou à vista. Em semanas, transformou aquele lugar num refúgio chamado Porto da Esperança. Ninguém sabia que era dela. Conhece alguém assim, que ajuda sem fazer alarde, sem esperar aplausos? 2 anos depois, a vida de Felipe desmoronou. A casa que ele tanto valorizava, aquela que Dona Clara pagou, foi engolida pelas dívidas. Ele tentou de tudo: bicos, trabalhos pesados, até esquemas duvidosos na internet. Nada deu certo. Marina foi embora levando os filhos e o silêncio na casa dele era mais cruel que qualquer briga. Um dia, sentado num colchão emprestado no canto de um porão, ele achou um folheto na biblioteca. Porto da Esperança, comida quente, abrigo e apoio para quem precisa. E ali, com as mãos tremendo e a alma quebrada, ele leu um nome que nunca ia esquecer: Dona Clara. Ele piscou sem acreditar. Algo dentro dele, talvez culpa, talvez um fio de esperança, o fez atravessar a cidade. Quando chegou, viu um lugar que parecia abraçar quem entrava. Flores na entrada, cheiro de sopa caseira, risadas de crianças. E lá estava ela, Dona Clara, atrás de um balcão com um chale que parecia tão acolhedor quanto ela, o tecido macio como um abraço que ele não merecia. Mais velha, mais firme, com uma paz que Felipe não reconhecia, como se a dor nunca tivesse tocado a alma dela. Mãe, ele murmurou, a voz falhando, o peso da vergonha curvando os ombros. Ela levantou os olhos, surpresa, mas calma. Caminhou até ele, e ele baixou a cabeça sentindo o chão tremer debaixo dos pés. Perdi tudo, mãe. Não sei mais o que fazer. Ela deixou o silêncio falar primeiro. Depois disse, com uma voz que aquecia: Vem, senta. Tá com frio. Eles sentaram um de frente para o outro, numa mesa pequena. Felipe olhou ao redor ainda atordoado, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. Esse lugar é seu? Ela assentiu, com um sorriso leve. Pensei que você tinha ido embora sem nada. Ela respondeu calma. Eu tinha o que importava. E isso bastou. Ele segurou a caneca quente que ela colocou na frente dele, as mãos tremendo, os olhos molhados pelas memórias do que ele mesmo destruiu. Por que não me contou? Sobre o dinheiro? Ela o encarou com olhos que viam além da superfície. E isso teria mudado quem você era? Ele ficou mudo, o peso da verdade esmagando o peito. Ela continuou. Queria saber quem ficava quando eu não tinha nada para dar. É assim que se constrói o que dura. Imagina estar no lugar do Felipe, com a culpa queimando como brasa, olhando para alguém que você machucou e que mesmo assim te oferece uma cadeira. Você já se perdeu de si mesmo? Já feriu alguém que só queria te amar? Dona Clara não jogou a culpa na cara dele. Ela mostrou que a verdadeira força não está em vencer, mas em levantar quem caiu. Felipe confessou com a voz quebrada. Eu te machuquei, mãe. Você confiou em mim e eu te botei para fora. Ela estendeu a mão e tocou a dele, os dedos quentes contra a pele fria. Você se perdeu, mas o caminho de volta sempre existe. E é aqui que a história vira. Porque quem um dia julgou, agora implora por um recomeço. Naquela primavera, Felipe começou a ajudar no Porto da Esperança. Varria o chão, consertava cadeiras, servia sopa, cada tarefa um pedido silencioso de perdão. Com o tempo, virou o responsável por organizar os mantimentos. Mas, mais importante, ele reconstruiu o que tinha quebrado com a mãe. Toda sexta, sentavam juntos na varanda, vendo o sol se pôr, o céu pintado de laranja, as crianças correndo com risadas que aqueciam o ar. Uma noite, ela entregou para ele um envelope amarelado.
as bordas gastas pelo tempo. Dentro, a escritura da casa que ela deu para ele anos atrás e um cheque anulado da venda do terreno, guardado como lembrança. Você não me deve nada, ela disse, a voz firme, mas suave. Mas agora sabe que o amor constrói mais que o orgulho destrói. Anos depois, Dona Clara partiu em paz enquanto dormia, como se o coração tivesse decidido descansar depois de tanto dar. O funeral dela reuniu centenas de pessoas, não com luxo, mas com gratidão. Gente de abrigos, escolas, igrejas, todos contando como uma mulher simples, com um avental e um sorriso, mudou a vida deles. Felipe, segurando o xale dela, o tecido ainda com o cheiro de casa, disse com a voz embargada: "Minha mãe saiu da nossa casa com uma mala e um coração que não fazia barulho. Mas foi nesse silêncio que ela criou um mundo que ninguém imaginava. Foi aquela bolsa aparentemente vazia que carregava as sementes do Porto da Esperança. Na entrada do Porto da Esperança, uma placa de madeira dizia: "As portas que te fecham nunca são maiores que as que você abre." E Felipe, que já foi cego pelo orgulho, virou o homem que Dona Clara sempre soube que ele podia ser. Essa foi a história da Dona Clara, a mulher que perdoou quando todos esperavam vingança. Ela saiu com uma mala, voltou com um lar, foi esquecida por quem devia amar e lembrou o mundo de como se ama de verdade. E agora me responde com sinceridade: se fosse você segurando aquela mala, teria perdoado? Ou deixaria o rancor te consumir? Se essa história te tocou, não guarda só para você. Compartilha, porque às vezes o que você viveu pode ser a luz que alguém precisa para encontrar o caminho de casa.